Você sabia que a principal organizada do Botafogo atualmente precisou dos Gaviões da Fiel para ser fundada, pelo menos de forma estatutária, pelo menos de forma de organização? No vídeo de hoje do canal Cancheiro nós vamos explicar a boa relação entre a Fúria Jovem do Botafogo e os Gaviões da Fiel e como que isso resultou na criação da Fúria, pelo menos na ajuda da criação da Fúria, da principal organizada do Fogão. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço a sua audiência, te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente em se inscrever no canal. Estamos com a meta de até o final do ano chegar a 50 mil inscritos. É bem difícil chegar nessa meta, mas só vocês podem me ajudar a cumprir este grande objetivo. Então eu peço para vocês para continuarem acompanhando. Se você é novo, seja bem-vindo e acompanhe aqui. Tem outras formas de você ajudar também, apoiar o nosso conteúdo. Como eu já disse em vários vídeos, o nosso conteúdo é um conteúdo difícil de ter patrocinadores, é um conteúdo difícil de ter um apoio, justamente porque é um assunto mais delicado e eu só posso contar com a ajuda de vocês, principalmente participando aqui, mas de outras formas, como está passando aqui na tela, para vocês ajudarem no nosso crescimento. Bom, gente, vamos falar então a respeito dessa boa relação da Fúria Jovem do Botafogo com os Gaviões da Fiel. É uma relação que resultou, inclusive, na forma estatutária que a Fúria Jovem se organizou, porque no momento em que torcedores da Jovem do Botafogo, da TJB, que é a mais antiga, que é a mais tradicional, entraram numa rixa e decidiram criar a Fúria, eles precisavam de uma referência estatutária, porque uma torcida organizada, para ser fundada, ela precisa de um estatuto. É como uma organização qualquer, então ela precisa apresentar às entidades, precisa apresentar às autoridades e principalmente aos seus novos integrantes qual é o estatuto. O que é o estatuto? É as regras, é a forma que a torcida se porta, é a ideologia da torcida está documentada. Então tudo está organizado dentro do estatuto da própria torcida. E aí, nessa transformação da Fúria Jovem, a Fúria Jovem precisou procurar e aproveitou da boa relação que tinha com membros dos Gaviões da Fiel para ser fundada. Como que começou isso então, gente? A TJB, na verdade, ela era bem distante de ser amiga dos Gaviões. Foi algo muito ocasional que resultou na Fúria ser amiga dos Gaviões. Como eu disse, normalmente essas torcidas, essas segundas torcidas que surgem depois das principais, das mais antigas, elas surgem através de uma dissidência, de uma rixa entre ex-membros, né? Se tornaram ex-membros, mas atuais membros da torcida naquele momento. Então, membros da TJB que entraram em rixa decidiram fundar uma nova torcida do Botafogo. Já no início do século, quase no início do século XXI, nos anos 2000, é quando a Fúria começa a se criar e entrar na cena das torcidas. E um fato muito curioso resultou nessa boa aproximação com os Gaviões da Fiel e, consequentemente, na procura pelo estatuto. Primeiro, gente, a gente vai ouvir um ex-integrante da Fúria Jovem, muito importante na torcida, que preferiu não se identificar e nos falou como que começou essa boa relação e principalmente como que foi essa procura da Fúria pelo Estatuto dos Gaviões para ser fundado e por que a Fúria precisou procurar os Gaviões. A gente não tinha noção de como funcionava isso. Acho que era um movimento de fundação. Chegou ao nosso conhecimento que a gente tinha que se legalizar. E essa legalização ela passa hoje, com relações ela passava por uma questão de ter um estatuto. E como a gente tinha essa posso dizer assim, amizade, né? Na época, estava surgindo uma grande amizade. Nada melhor do que a gente buscar a quem já tinha e a gente sabia que tinha uma experiência plena nisso, para que a gente pudesse tirar a nossa ideia para poder montar o nosso. Basicamente isso. Quem também falou, gente, a respeito dessa boa relação foram diretores dos Gaviões da Fiel, que fizeram parte, que foram e participaram do podcast Casal Coringão, se não me engano é esse o nome. Vou deixar o link aqui para vocês de toda a participação, de todo o episódio completo, mas eu fiz um recorte desses diretores dos Gaviões explicando a boa relação com a Fúria, como que começou e principalmente também essa parte estatutária que a torcida do Botafogo precisou procurar os Gaviões da Fiel para ser criado. Em outros estados e sabe como é que é os riscos. Enfim, se não me engano o Tonhão foi lá, mas a diretoria dele foi lá, prestou assistência para essa banda da TJB, isso nos anos 99, 2000, e consequentemente, após isso, a TJB rachou, virou Fúria. Esse pessoal que era à frente da TJB virou Fúria Jovem.
E eles vieram no Gaviões, pediram o estatuto para poder seguir uma linha de torcida. E eu até trombei o Pancho esses dias na sede, ele contou a história. E, consequentemente, o Pezão estava na sede. Os manos da Fúria estavam na sede. Coloquei os dois para trocar uma ideia. Ele falou que entregou pessoalmente pro Kunta, que é um dos fundadores da Fúria. Entregou o estatuto. E dali para cá começou, tipo, trocar umas ideias, um dar assistência pro outro. Naquela época era um pouco menor, né? Tipo, assistência. E como tudo foi crescendo, tudo foi aumentando, aumentou também essa amizade. Que começou com amizade. Hoje já vejo como uma união bem centralizada mesmo, porque... E é uma boa relação, gente, que resulta aí, e até não deu para continuar ali no corte, mas o diretor dos Gaviões fala, ele ressalta, é uma união hoje. Os Gaviões não gostam muito desse termo, né? União, fazer parte de união, porque eles condenam aquela parte de união do punho cruzado, de fazer gesto, de que a própria Mancha, que é independente das suas maiores rivais, fazem parte. Mas não dá para negar que é uma relação de união. Eles frequentam sede, fazem caminhadas juntos, churrascos juntos, dão escolta um para o outro quando as torcidas vão para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, ou espalhadas por todo o Brasil, porque são torcidas que têm torcidas espalhadas por todo o Brasil, subsedes espalhadas pelo restante do país. Então é uma relação de união e foi justamente isso que foi dito. É a principal boa relação dos Gaviões atualmente e acredito que da Fúria Jovem também. E já resultou, é claro, em algumas situações muito peculiares, porque a TJB, a segunda torcida do Botafogo atualmente em numeral, mas a maior em relação a tempo de existência, sempre teve uma boa relação com a Mancha Verde, com as torcidas do Palmeiras, especialmente com a TUP. Aliás, é a TJB que criou a união do dedo pro alto, na verdade que criou o gesto dedo pro alto e que depois se transformou na união que tem a Loucura, que tem Mancha Verde e que tem outras torcidas. Então, como os Gaviões não tinham essa boa relação com a TJB, justamente por conta dessa aproximação com a Mancha, um Botafogo e Corinthians é sempre um tema de tensão, mas isso esfriou bastante, porque as outras torcidas do Corinthians engajaram nos Gaviões para fazer parte e adotar a Fúria como algo muito próximo, como a camisa 12 do Corinthians, o Pavilhão 9, não chegam a ser grandes amizades, mas há um respeito com as torcidas do Botafogo. E a TJB foi deixada de lado nessa questão, mas também ainda mantém uma boa relação com as torcidas do Palmeiras. Então, você, torcedor comum do Corinthians e do Botafogo, abra o olho quanto a esse confronto, porque há uma rixa entre torcidas. Respondendo, então, a pergunta do vídeo, gente, por que os Gaviões foram importantes na fundação da Fúria? Por conta da questão estatutária. Precisava de um estatuto e a Fúria praticamente pegou o Estatuto dos Gaviões e transformou no seu estatuto para a torcida do Botafogo. Valeu, gente. Mais um vídeo, então, do canal aqui. Grande abraço a todos. Um resumo aí dessa boa relação entre as torcidas. Continue acompanhando o canal. Se inscrevam, gente. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Eu preciso dessa colaboração de vocês. Valeu, grande abraço a todos.